o que o problema propõe, o que o problema deseja responder, muitas vezes não é suficiente. Você tem que se preocupar com a qualidade do teu código. E como é que nós podemos melhorar esse código, melhorar esse programa para que ele fique mais claro, fique mais legível? Se você pega esse código e tenta ler o que está sendo feito aqui, pode não ficar claro para você na primeira impressão. Então nós vamos ver agora a segunda forma de resolver esse mesmo problema. Então, nesse caso, nós temos a mesma função, é triângulo, que recebe os mesmos lados, mas agora ainda estamos sem utilizar a função, porém com operadores lógicos. Nós vamos utilizar os operadores AND, OR, e se fosse o caso, a gente usaria um NOT para resolver essa questão. Então agora, ao invés de fazer 3 ifs, um dentro do outro, nós fazemos apenas um. Se o primeiro lado for menor do que a soma dos outros dois e o segundo lado for menor do que a soma dos outros dois e o terceiro lado for menor do que a soma dos outros dois, então aqui eu sei que os lados são válidos para um triângulo. Agora eu posso testar. Se o A é igual ao B e o B é igual a C, eu sei que os 3 lados são iguais, então eu tenho um triângulo equilátero. Já se o A é igual ao B, ou o B igual a C, ou o A igual a C, nós temos 2 lados quaisquer iguais. Então, nesse caso, nós temos um triângulo isósceles. Já para o caso do triângulo escaleno, os 3 lados têm que ser diferentes. Então, eu tenho o A diferente de B e o B diferente de C, ele retorna triângulo escaleno. E por fim, como nós só temos um if para testar as 3 condições dos lados do triângulo, nós só precisamos retornar um else com a mensagem não é triângulo. Então percebe como você utilizar os operadores lógicos AND, OR e NOT já ajuda a deixar teu código mais claro, a facilitar o entendimento do teu código. Você já não tem necessidade de fazer vários ifs um dentro do outro. Se nós executarmos agora a mesma função main, porém chamando essa função da forma que nós escrevemos aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo que nós tínhamos antes, tá? Tá valendo para triângulo equilátero, isósceles, escaleno e para os casos também que não é um triângulo. Então essa já é uma forma bem melhor de você estar fazendo essa questão. Qual é a forma que eu acho que é melhor para você trabalhar? É a forma utilizando as funções e os operadores lógicos. E eu vou mostrar ela para vocês agora. Quando você usa funções, cada tarefa, cada parte do teu problema vai ser resolvido por uma função específica. Então, eu preciso testar se os lados são válidos, e se esses lados forem válidos, eu preciso testar ainda se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Então, eu faço uma função para cada uma dessas coisas. Eu crio uma função aqui para testar se os lados são válidos, que ela vai receber os lados A, B e C, e aí ela vai retornar o resultado dessa expressão. O que essa expressão faz? Ela verifica se cada lado é menor do que a soma dos outros dois e vai retornar verdadeiro ou falso. Esse resultado é justamente o que eu quero para o retorno da minha função lados válidos. Uma vez que eu já tenho essa função, agora eu posso utilizar ela nas outras. Eu crio uma segunda função chamada equilátero, que ela vai verificar para mim se esses 3 lados recebidos são os lados de um triângulo equilátero. E como é que ela faz isso? Primeiro ela tem que verificar se esses lados são valores válidos para um triângulo. Então, para fazer isso, eu chamo a minha função lados válidos. E sendo esse resultado verdadeiro e sendo esses lados válidos, eu faço o segundo teste, que é o A tem que ser igual ao B e o B tem que ser igual a C. Essas 3 condições me garantem que
os lados são válidos para um triângulo e os também são iguais. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Já para o triângulo isósceles, eu também tenho que verificar se os lados são válidos e eu tenho que verificar se ele possui dois lados iguais quaisquer. Então, eu faço aqui AND e aqui eu boto entre parênteses as três condições que eu quero. O lado A é igual ao B, ou o lado B é igual a C, ou então o lado A é igual a C. Se qualquer um desses aqui for verdade, é porque nós temos um triângulo isósceles. Para o caso do triângulo escaleno, nós também testamos os lados e testamos se os três lados são diferentes. E ela vai me retornar verdadeiro ou falso se isso aqui tudo for verdadeiro ou falso. Agora veja como a minha função é triângulo ficou mais simples. Eu simplesmente recebo os lados e chamo as funções que eu quero testar. Então, se é equilátero esses lados que eu recebi, eu retorno a mensagem de triângulo equilátero. Se não, eu testo se ele é isósceles, eu retorno a mensagem de isósceles. Ou se não, eu testo se ele é escaleno. Se ele não é equilátero, isósceles ou escaleno, eu retorno a mensagem que ele não é um triângulo, porque se ele não é nenhum desses, logo ele não é triângulo. Da mesma forma, se eu executar com F5, o nosso resultado vai ser o mesmo, tá? Nós temos aqui a execução de todos os testes, tudo está funcionando exatamente como nós esperávamos. E eu espero que esse exemplo tenha ajudado vocês a perceberem como é importante você utilizar funções na resolução dos seus problemas. A utilizar funções no teu dia a dia. Você não cria funções como um trabalho a mais. Você cria funções para reutilização do teu código, para que o teu código fique mais legível e mais fácil de ser reutilizado. Até mais.